Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu sempre inicio aqui te convidando para participar, para você vir aqui nos estúdios da Band falar de futebol. Manda uma mensagem direct lá no meu Instagram, @FernandoVerchay, e você vai receber aquele formulário e pode vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, rapidinho aqui um break de 30 segundos, eu já volto. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho. Agora vamos para os participantes. Roda o VT da nossa primeira comentarista, Loiane. Meu nome é Loiane, eu sou flamenguista e está sendo uma oportunidade incrível participar aqui do Pega Visão como comentarista por um dia. Eu já tenho o costume de comentar bastante, de cornetar um pouquinho o Flamengo ou apoiar o time no meu Instagram, e hoje sair um pouco do virtual para a telinha da televisão está sendo show. Hoje a gente vai conversar sobre rodadas do Brasileirão e sobre o Fla-Flu, o clássico de terça-feira, valendo pelas 8ª da Copa do Brasil, que vai prometer muita emoção no jogo de ida e no jogo de volta. Pode entrar, Loiane. Fica à vontade, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi. Agora vamos chamar aqui outro participante. Roda o VT do nosso segundo comentarista, Vinícius. Meu nome é Vinícius Luigi, sou flamenguista, nato. A oportunidade de estar participando do programa Pega Visão como comentarista por um dia é sensacional, porque eu sempre me vi, né, assistindo jogos e comentando, eu ficava falando, pô, posso fazer isso também. E surgiu a oportunidade e estamos aqui hoje. Pode entrar, Vinícius. Chega aí, tudo bem? Prazer, Fernando. Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo? Já iniciando aqui com o Vinícius, conta aí um pouco mais do teu envolvimento com o esporte, como que você chegou aqui na Band, e até você disse que você já se conhece, fala um pouco sobre isso também. Sim, é verdade, Fernando. Então, meu envolvimento com o esporte vem desde moleque, né? Meu pai me levava, né, pro Maracanã para assistir os jogos do Flamengo. Aquela época de Adriano, Imperador, tinha o Ronaldo Angelim, isso. Então, assim, desde moleque eu venho acompanhando o Flamengo e foi crescendo a paixão desde pequenininho. E conheci a minha amiga Loiane justamente no Maracanã, um fato bem curioso, né? E desde então a gente está aí, nessa amizade aí que só fortalece a cada dia que passa. Olha só, bacana. E você, Loiane, fala um pouquinho sobre você também. O meu caso de amor com o Flamengo, com o futebol, foi uma jogada mal feita do meu pai. Levou eu e meu irmão para ver quem ia curtir mais ir para jogo. Não deu muito certo na época com meu irmão, hoje em dia ele frequenta, só para deixar claro. Mas quem gostou, quem se apaixonou de primeira pelo Maracanã, por aquela emoção, fui eu, e desde então eu continuei indo. Ia muito com os meus amigos, e numa dessas eu fui com um amigo, a gente acabou se conhecendo. Viramos amigos, todo mundo, a gente fez um grupo e continuamos indo e vamos até hoje juntos pro Maracanã curtir os jogos do Flamengo. Ok, excelente. Meu amigo até comentou aqui do Adriano Imperador, realmente um jogador que, nossa, gostava muito. Primeiro, assim, o Ronaldo Fenômeno mesmo, impactou muito ali, me obrigou a gostar de futebol. Mas o Adriano Imperador até é um tipo de jogador que está em falta hoje, né? Tem um Haaland aí que talvez, né, se continuar jogando por muitos anos, aí pode um dia chegar no nível do Imperador, o Ibrahimovic, um jogador, aquele cara mais de área, forte, chuta bem. Nossa, sempre gostei muito de assistir o Imperador. Até quando tem uma entrevista dele, é um cara mais reservado, é o tipo de jogador que eu paro para ver, assisto assim inteira a entrevista, porque realmente foi um grande atleta aí do futebol brasileiro. Bom, vamos começar agora aqui com a resenha de Vasco e Santos, hoje às 16 horas, logo ali em São Januário. Fala aí, Loiane. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo pro Vasco, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, e a torcida vascaína não tem decepcionado, né, o Vasco.
E o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Já o Santos, na quarta-feira, ele já entra em campo na Copa do Brasil, contra o Bahia de novo. Então, eu acredito que o Santos vai poupar alguns de seus jogadores para a disputa, visando a disputa de quarta-feira da Copa do Brasil. E pode ser que seja um jogo tranquilo para a torcida vascaína, garantir esses 3 pontinhos aí no Brasileiro. Ok, por que você enfatizou tanto assim que o Vasco só tem o Brasileiro para jogar? Você é aquele tipo de torcedora que seca também o Vasco? Não. No meu lado jornalista eu já sou mais tranquila, mas é porque realmente só tem o Brasileiro, né, para jogar. Já o Santos ainda tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, então é mais tranquilo para eles conseguir esses 3 pontos hoje. Ok, porque para variar estamos com 2 flamenguistas aqui. Eu que sou atleticano também, né? O Flamengo venceu recentemente alguns títulos diante do Atlético, então vai aí, Vinícius, fala você. Então, Fernando, eu acho que vai ser, como a minha amiga Loiane disse, uma partida bem tranquila para o Vasco e também uma partida que o Vasco tem que, né, demonstrar que tem que fazer valer o mando de campo dele, porque no último jogo, né, fez um vexame com o Caldeirão lotado lá, né, complicado. Então acho que eles vão vir num jogo mais solto, mais dinâmico e acredito que o Vasco vença tranquilo essa partida. Mas acho que o Santos também vai, por botar a molecada da Vila, os moleques sempre jogam bem. Acho que vai ser um jogo bem dinâmico com muitos gols. Ok, um falou aqui que o Vasco fez vexame, a Loiane falou que o Vasco só tem o Brasileiro. Bom, vamos seguindo aqui o programa com outro duelo dessa rodada também do Campeonato Brasileiro, Goiás e Botafogo. Vamos ver se os flamenguistas aqui, pelo menos com o Botafogo, vão pegar um pouco mais leve. Fala aí, Loiane. O Goiás está vindo, né, de uma derrota contra o Flamengo. Tudo bem que ele veio até aqui no Maracanã para enfrentar a gente na quarta-feira. Mas eu acredito também que seja um trabalho tranquilo, um jogo tranquilo para o Botafogo, mesmo indo até lá. Porque o Botafogo mostrou agora nesse Atlético Mineiro, com 5 reservas, que ele tá, o trabalho do técnico dele está tranquilo, eles estão conseguindo desenvolver, eles estão tendo jogadores para suprir, tanto na reserva quanto no titular. E o Goiás já teve outra derrota em casa para o Palmeiras de 5-0. Então, por mais que o Botafogo vá até lá, ele está com um aproveitamento muito legal na rodada. O time do Botafogo vem um trabalho contínuo, então eu acredito que vai ser também um jogo tranquilo para o Botafogo. Ok, eu fui no Engenhão, né? Sou de Curitiba, então quando a família vem aqui, a gente procura conhecer alguns estádios também. Retornei lá fazia um tempo que eu não ia no Newton Santos. E no Botafogo e Atlético Mineiro, e realmente o Botafogo jogou muito bem, começou sem o Tietê e sem o Tiquinho, os dois no banco, e dominou o Atlético Mineiro mesmo. Eu acho que o Atlético Mineiro jogou ali uns 10 minutos, inicialmente, os primeiros 10 minutos do jogo. Nossa, não fez mais nada, o Botafogo jogou super bem mesmo. Foi incrível, assim, até alguns jogadores, que vamos ser sinceros, não são tão conhecidos, mas jogaram super bem mesmo. Gostei de ver assim, a atuação, até a animação da torcida, né? O que você acaba escutando ali, assim, porque poxa, fazia muito tempo que o Botafogo não vencia as 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, fica meu desejo que quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de Botafogo. Tomara que continue aí. Agora enfrentando o Goiás, tem tudo realmente, na minha opinião, para vencer também, mesmo fora de casa. Já venceu aí Flamengo, Atlético Mineiro, enfrentou, né, adversários bem mais difíceis. Você, Vinícius? Então, eu acho que vai ser uma partida assim, dinâmica, porque o Goiás em casa, ele propõe o jogo dele, né? Apesar de ter sofrido 2 derrotas, né, inclusive uma delas em casa, de 5-0 para o Palmeiras, mas o Goiás é um time que vai para frente. Só que, claro, né, tem um elenco mais limitado. E desfalcado, né? Eles verdade. Eles tiveram mais uma baixa agora no último jogo contra o Flamengo, um dos jogadores dele saiu. E tem a aposta, né, que eles fizeram agora do menino Morelli aí, que chegou meio campista. Então, assim, é tudo um desenvolvimento ainda que tá havendo. E o Botafogo, como a Loiane disse, já tá com aquele time encorpado já. E Tiquinho tá jogando muito, né? Então, assim, já é um agravante a mais, né? Infelizmente fez o gol aí contra o Flamengo, aí 2 gols, né? Complicado. Mas, assim, acredito que o Botafogo possa ganhar, sim, esse jogo, até por estar embalado, né, no Campeonato Brasileiro. Acredito que ganhe, mas não vai ser um jogo fácil pro Botafogo, não. Acredito que o Goiás vai dar um trabalho lá na Serrinha. Ok, e como eu falei, domingo, eu fui no Botafogo Atlético Mineiro. No sábado, um dia antes, eu fui General Severiano com a minha família também, visitei mais uma vez ali o Museu do Botafogo e fiquei feliz em saber ali que
O Botafogo está reformando o seu museu, até aquele salão de entrada ali a gente não podia acessar devido às reformas. Então, pela história do Botafogo, sem sombras de dúvida que merece um museu maior, mais espaçoso, mais bem organizado. Eu até já cheguei a dar exemplos aqui que o Pelé lá em Santos tem um museu só para o Pelé, né? O Botafogo poderia ter um só para o Garrincha. Mas ok, vamos falar aí então do Botafogo. Que bom que, né, estão finalmente aí reformando e fazer um museu mais adequado para a grandiosidade da história do clube. Passando agora aqui para outro duelo, lá para Curitiba, onde eu nasci, Atlético Paranaense e Curitiba. Fala aí, Loiane. O Atletiba é clássico, a gente sabe que vai ser complicado, ainda mais na Arena da Baixada, só que o Atlético está vindo embalado, né? 2 vitórias, ganhou do Flamengo de virada, ganhou quarta-feira contra o Inter, então realmente é um jogo que a gente pode esperar de tudo um pouquinho, vai ser um jogo com bastante emoção, até porque o Atlético em casa, ele impõe o ritmo de jogo. Ok. E como eu sempre digo aqui, eu tento, né, ficar ali um torcedor geral do estado do Paraná. Não fico torcendo para o Curitiba ser rebaixado, o Paraná Clube nem na 4ª divisão está, né? Está jogando somente a Série B do Paranaense para talvez voltar para a 4ª divisão ano que vem. Mas claro que no Atletiba eu fico como torcedor do Atlético Paranaense e tinha uma época que o Curitiba vencia bastante clássicos diante do Atlético, até na Arena da Baixada. O Atlético estava bem e o Curitiba lá vencia. Aquela época lá que o Marcelinho Paraíba jogava no Curitiba, faz tempo, mas tinha uma época que, olha, eu como torcedor ia lá e falava, poxa, como é complicado vencer o Curitiba. Nos últimos anos isso se inverteu, o Atlético equilibrou e claro, né, agora não estou sendo clubista aqui, mas disparou aí em títulos também à frente do Curitiba e é bem favorito para esse jogo, né? Espero que realmente cumpra com esse favoritismo. Fala aí, Vinícius. Então, Fernando, é um clássico, né? Como foi dito, é sempre uma partida bem complicada, ainda mais referência de um Atletiba, né? O último que teve aí confusões, brigas. Acredito que dependendo da fervura de como vai estar o jogo, pode ser que aconteça. Claro que a gente, como espectador, a gente nunca quer que ocorra, mas eu acho que vai ser um jogo pegado, sim. Até estava comentando com a Loiane que acredito que vai ser um empate esse jogo, que é sempre assim, jogo acirrado, clássico, não tem outra, sempre dá empate. É assim em São Paulo, é assim no Sul e no Paraná também. Mas eu acredito também que o Atlético possa fazer valer também o seu mando de campo, onde ele joga bem, se impõe. E tem também um moleque, uma joia aí, né, que tá jogando muito, que é o Vitor Roque. Sim. E que futuramente, acredito eu, que vai ser o 9 da seleção. Vai ficar entre ele e o Pedro, acredito eu. Ok. E lembrando também que o Curitiba é outro clube que está, né, quase já se tornando SAF. Então, acertando os últimos detalhes, o preço, claro que é toda uma negociação, né, ter realmente isso acontecer. Mas fico feliz aí, pois tem clubes que realmente preciso virar SAF e dar um jeito para continuar na elite, porque senão realmente fica complicado, né? Então, meus votos aí para que pelo menos o Curitiba se mantenha na 1ª divisão. E também aqui um abraço para o René Simões, que já foi técnico do Curitiba, muito aí querido lá na cidade. E já trabalhou aqui comigo na Band também, aprendi muito com ele. Fica aqui um abraço no ar para ele. Passando aqui agora para outro duelo, né, nas 8ª de final da Copa do Brasil. Uma resenha aqui de Fluminense e Flamengo. Olha só. Essa daí é complicada. Essa resenha vai ser complicado. Esse era um jogo que eu não esperava para as 8ª de final. Poderia ser mais lá para frente ou nem acontecer. Porque o Flamengo vem numa fase ainda complicada, né? É o 9º jogo do Sampaoli e ele, desde a hora que ele chegou, ele está na fogueira. A gente estava conversando sobre isso aqui antes de entrar. E eu não sei o que esperar desses 3 Fla-Flus que a gente teve esse ano. 2 o Fluminense levou a melhor. O que a gente conseguiu abrir uma vantagem no seguinte do Carioca, a gente foi lá e perdeu, o Fluminense virou o placar em cima da gente, levou o Carioca. E o Fluminense está vindo muito bom, tem sido um dos melhores times do Brasil. Está tendo um bom aproveitamento, né? A gente estava conversando sobre isso também, que é um trabalho contínuo do Diniz. E eu não sei o que esperar desse Fla-Flu. A gente
tem que torcer pro Sampaoli colocar realmente as características dele para jogo e vir com alguma coisa ali diferente para dar a cartada final e a gente passar para as quartas. Porque vamos ser sinceros, né? Mesmo quando o Flamengo estava melhor, o Fluminense estava vencendo do Flamengo. Né? Coisas do futebol, por exemplo, lá no meu estado, no Paraná, eu me lembro que tinha uma época que o Curitiba ganhava do Atlético, como eu comentei, o Atlético ganhava do Paraná e o Paraná ganhava do Curitiba. Era sempre a mesma coisa no clássico, então às vezes parece que pega uma birra, né? Uma mania, assim, na final do Carioca aí, que o Fluminense goleou o Flamengo, aí os flamenguistas até falaram, não, querem derrubar o técnico e tal, mas o técnico saiu e o Flamengo continuou jogando mal, então o Fluminense realmente goleou ali com todos os méritos do Flamengo. E, bom, a minha alegria é que eu tenho certeza que eu vou ver um bom jogo, porque o Fluminense já joga, né, pra frente. O Flamengo com o Sampaoli é jogo pra gols, aí quem gosta da Estrela Bet. E 0-0 não vejo de jeito nenhum num jogo desse. Fala aí, Vinícius. É verdade, como você estava falando ainda há pouco aqui, acho que realmente é um jogo para bastante gols essa partida. Como eu falei também com relação ao Atletiba, acredito que por ser o primeiro jogo vai ter gols, mas acredito também que possa ser um empate. A gente estava até falando no nosso grupo, né, que assim, quando a gente viu o sorteio no ao vivo, a gente foi que assim, poxa, Fluminense logo de cara. Ai, meu coração! Assim, não que a gente não quisesse, né? Mas, infelizmente, até mesmo pelo retrospecto, né, que vem tendo, o Fluminense vem sobressaindo nos clássicos. Mas, assim, como flamenguista, né, a gente vai sempre ter aquela fé de que vai dar certo. Foi o que a Luane estava falando, o Flamengo, ele parece que ainda está naquela fase de se reestruturar. Parece que o Sampaoli ainda está tentando entender o elenco. E o Diniz, por um outro lado, ele já tem o elenco na mão formado. Ele já joga, ele já tem o estilo de jogo dele. Então, assim, e ele também já sabe como o Flamengo joga. Então, assim, vai ser um jogo bem difícil pra gente. Acho que vai ter que ser um jogo da estratégia. Não vai poder ser aquele jogo que o Sampaoli bota todo mundo pra frente, que se botar pra frente, com certeza o Fluminense vai golear a gente de novo, isso daí é fato. Então acho que tem que ser um jogo bem estudado, bem trabalhado. Eu tomaria como exemplo, acho que botaria até um vídeo, né, pros jogadores, pro Sampaoli tentar traçar uma estratégia do jogo Fortaleza e Fluminense, pra ver, porque o Fluminense ele cede contra-ataques. Então acho que tá ali a peça-chave ali de como poder jogar contra o Fluminense nessa partida. Mas, sem sombra de dúvidas, vai ser uma boa partida. Exatamente. Até comentei com ela que no primeiro jogo eu vou tentar até me resguardar, vou ficar em casa mais tranquilo. Mas no segundo jogo, com certeza, eu vou estar lá apoiando o time lá e trazer essa classificação aí pra gente aí. Afinal, a gente né, o atual campeão da Copa do Brasil. Nada mais justo do que a gente continuar a seguir. Né? Isso, confiança. E você lembra uma última vez que o Flamengo se deu bem diante do Fluminense num jogo importante, assim, né? Não, por exemplo, final do Carioca, mas depois o Fluminense acabou vencendo. Tô falando aquele jogo que o Flamengo precisava ganhar do Fluminense e ganhou. Sul-Americana 2017. Você lembra daquele gol de cabeça do Ilharão? Cruzamento, tava 3-2. Ainda bem que o amigo ajudou aqui, 2017. Que ela não... 2017 a minha memória não tá boa ainda não. A gente foi praticamente em todos os jogos daquela Sul-Americana, inclusive a fatídica final que a gente acabou perdendo pro Independiente, né, da Argentina. Verdade. Mas aquele jogo, a gente tinha ganhado o primeiro jogo, por sinal. Tinha uma vantagem, o Flamengo ele não pode ter vantagem numa partida, porque, olha... Carioca aí é complicado, o Flamengo não serve para ter vantagem, então é bom mais fácil jogar empate, sob a pressão. jogar perdendo, que aí eles vão para cima, mas com vantagem não dá certo. Então teve esse jogo, o Fluminense, a gente tinha ganhado o primeiro jogo, aí no segundo tava 3-1 Fluminense, a gente fez 3-2 e acho que foi nos minutos finais, cruzamento para a área, aquele bumba meu boi, como diz, né? Jogou a bola na área e gol do Arão de cabeça. 3-3 a partida, a gente acabou passando por causa do placar agregado.
Então, assim, esse jogo foi bastante emocionante. Eu quase perdi o coração naquele dia lá, mas graças a Deus deu tudo certo. Testa ele que terça-feira tem mais. Olha, motivo de orgulho para o torcedor do Fluminense. 2017, aqui a última boa lembrança, né? O flamenguista que vem de excelentes lembranças nos últimos anos, vários títulos, mas contra o Fluminense realmente tá complicado. Às vezes eu pergunto que qual a última vez que o Botafogo causou problema pro teu clube, também o pessoal diz, né? Mas, poxa, agora o Flamengo e o Fluminense tá... Mas ok, vamos seguindo aqui, Atlético Paranaense e Botafogo, 2 jogos do Atlético aqui no programa. Copa do Brasil também, quarta-feira, 9h30, lá na Arena da Baixada. Fala aí, Laiane. Esse vai ser um jogão também, porque Copa do Brasil, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é um time complicado, a gente passou perrengue também com eles ano passado, foi um dos jogos da Copa do Brasil que eu tive até um certo receio do Flamengo ir jogar lá. E o Botafogo tá vindo embalado, né? O Castro vem com um trabalho muito legal, como a gente já estava comentando aqui antes, então eu acho que tem tudo para ser um jogão. Lembrando que são 2 clubes com gramado sintético, Arena da Baixada e Engenhão, né, o Newton Santos. Então não vai ter aquela desculpa, poxa, fui jogar lá no gramado sintético, não me adaptei, né? Normalmente os clubes usam essa desculpa e até, como falei que fico feliz de ter mais um clube no Brasil com gramado sintético, o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque também é sintético, é uma tendência aí, já que por 1001 motivos, até por um motivo econômico, não tem que ficar tratando tanto a grama se a grama não cresce. Claro que o sintético também precisa de tratamento, mas até falei em outro programa que vou repetir, lá na Arena da Baixada já vi reportagens, pessoal falando, não cresce grama aqui, pode trazer tecnologia da Europa, do que for, tem lugares ali do gramado que tem buraco e não tem jeito, então a melhor coisa é colocar o sintético e como eu digo, você vai lá no jogo uma vez, 2, 3, daqui a pouco você nem lembra mais que é gramado sintético, porque é tão perfeito ali que, né, que também é uma tendência aí no futebol. Você, Vinícius? Olha, Fernando, eu acho que você puxou esse assunto por causa do Gabi, hein? Você frisou nesse assunto por causa das reclamações do Gabi. Tá aqui, ó, matutando aqui, eu falei, ele tá frisando muito no gramado. Acho que foi por causa do Gabi, Não, então, eu acho que os clubes já deveriam estar acostumados, né? Porque não é de hoje que tem o gramado sintético lá da Arena da Baixada. Acho que o Flamengo mesmo, há uns anos atrás, lá no próprio CT, fez os gramados com grama sintética justamente para poder se adaptar, né? Jogar melhor, ter uma jogabilidade melhor nos estádios que já possuem o gramado sintético, agora são 3, né? A Arena da Baixada, o Newton Santos e o Allianz Parque. Então acho que a questão de desculpa de gramado acho que não pode existir, acho que isso já fora de cogitação. Mas eu senti um rancorzinho ali do caso do Gabi ali, hein? Mas então, voltando, né, falando com relação ao jogo, né, do Atlético Paranaense e Botafogo, eu acho que um jogo, né, muito bom, forte, por sinal, mas em questão de Copa, eu acho que o Atlético está muito mais preparado. O Atlético se tornou um time copeiro de uns anos para cá, ganhando Copa do Brasil, Sul-Americana, chegou na final ano passado contra o Flamengo, graças a Deus o Flamengo ganhou. Gol do Gabigol. Gol do Gabi, é isso aí. Então, assim, o Atlético ele se tornou esse time copeiro, então eu acho que, sem sombra de dúvidas, vai ser um bom jogo, mas o Atlético vai sobressair nas 2 partidas. E realmente, nessa questão de se tornar um clube copeiro, foi até uma estratégia do Atlético, primeiramente na Sul-Americana. Era um caminho mais fácil para chegar na Copa Libertadores, né? Além do título, que você já conquista ali um título sul-americano, que foi o primeiro do Atlético Paranaense, e ainda ganha vaga na Copa Libertadores, então o Atlético começou a se focar nisso e foi realmente adquirindo essa, né, conquistou a Copa do Brasil também, como o amigo falou, chegou na final da Copa Libertadores, então foi aprendendo aí a jogar mais essas competições e até priorizando, né, claramente. Você vê que o Atlético está de olho na Copa mesmo, até porque o Campeonato Brasileiro é complicado se tirar lá em primeiro lugar, fica se focando demais ali, acaba o ano sem título. Então, que bom que o Atlético conseguiu se adaptar aí, né, em toda a diversidade. É uma diversificação de campeonatos. O Atlético olhou para a Copa ali com bons olhos e está dando certo. Mas então, Fernando, eu acho que até você falando assim com relação a... se especializou, né, em se tornar um time copeiro, mas eu acho que o Atlético tem totais condições também de ganhar um Campeonato Brasileiro. Ele vem sempre na tabela de cima, ali, ó, entre os 5, 6 primeiros ali. Eu acho que é mais uma questão de planejamento, um planejamento melhor, específico para a competição.
Mas eu acho que o Atlético tem totais condições de levar um campeonato brasileiro também. Porque parece que na hora que eles precisam priorizar algum dos campeonatos, eles sempre dão prioridade para as Copas. E eles acabam largando o Campeonato Brasileiro, coisa que talvez o Botafogo não largue com tanta facilidade esse ano, porque está indo bem. Sim, exatamente. E aí pode ser também um fator favorável para o Atlético nesses jogos da Copa do Brasil. E você vê mais o Flamengo priorizando as Copas ou o campeonato? Eu não sei, o Flamengo ainda está arrumando a casa, né? Que a gente ainda está na ressaca do Vitor Pereira, então o Flamengo está meio complicado do que a gente vai priorizar. Mas se eu tivesse que priorizar alguma coisa, se a gente pudesse priorizar alguma coisa, eu acho que a gente poderia sim priorizar a Copa do Brasil, até porque os pontos que a gente perdeu no Brasileirão são pontos que a gente consegue recuperar mais para frente. Ainda está muito no início para poder definir o Flamengo zona de rebaixamento ou não. Então, eu priorizaria a Copa do Brasil. Certo, também lembrando ainda que a Copa do Brasil financeiramente é muito interessante para os clubes. E a outra Copa, que seria a Libertadores, é um título ainda maior, né? Pô, melhor ser campeão da Libertadores do que do Brasileiro. Então, acho que no fim das contas fica bom para todo mundo aí priorizar a Copa. Ainda mais uma Libertadores com final aqui no Maracanã esse ano, né? Com certeza. Ó, tá aí, ó, um palpite de final, hein? Fla-Flu na final. E a gente vai levar vantagem de novo. Vamos levar essa Libertadores mais uma vez para casa. Já tá em casa já, né? Na verdade, vai só continuar. Lembrando que a última final de Copa Libertadores era o tempo da Covid, né? Sim. Eu achei até injusto, vou te falar, Fernando. A primeira final de Libertadores com final única botar no Maracanã, sendo que não poderia ter público naquela ocasião. Acho que poderia ter levado por um outro local, um local menos visado, porque acabou desprestigiando, né, a competição. Botar num palco como o Maracanã, uma final, e ainda lá tinha o quê? Umas 10 mil pessoas que conseguiram liberação, mais ou menos. Então, assim, eu achei que naquela ocasião não deveria ter sido a primeira Libertadores com final única no Maracanã. Agora sim, o Maracanã está tendo o devido respeito com relação a uma final que vai ser agora da Libertadores. E, como eu falei, por ser no Maracanã, eu espero que seja com o clube carioca, né? Assim que a última decisão foi dois clubes paulistas, né? Palmeiras e Santos. Isso aí. Maravilha, maravilha. Olha só, antes da gente saber o que os nossos participantes acharam, ser comentarista por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão: trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue. Estrela Bet, jogou, brilhou. E falando em Estrela Bet, aqui está o presente para os nossos participantes. Suas palavras finais, Vinícius, fala aí pra gente. Então, Fernando, gostaria de agradecer aí a todo o pessoal do programa, pelo convite, por ter participado, né? Pela receptividade aí de você também. Fiquei muito contente de ser comentarista por um dia, expor tudo aquilo que eu sempre ficava falando, né, atrás da televisão. Vivia falando com meu pai: pô, pai, esses caras que comentam, eu posso fazer também. Eu tenho, às vezes, até mais conhecimento, eu acho, que eles. Então, eu sou muito feliz, agradeço de verdade o convite e é uma experiência que eu vou levar para a vida. Muito obrigado. Muito bom, lembrou até do Flamengo Fluminense de 2017, tá bom de memória. A memória tá boa. Olha, Laiane, seu presente aqui também, suas palavras finais. Eu queria agradecer muito a oportunidade, foi uma manhã muito legal da gente bater um papo, virar comentarista por um dia, agradecer a você, a galera da produção e Obrigado. É isso. Quem tiver a oportunidade de participar por um dia, pode vir, porque é muito legal comentar, dar seus pitacos, sair um pouco do sofá. Os flamenguistas falaram do Botafogo, Flamengo, Fluminense, agradeço também a presença de vocês. E vocês aí em casa, fiquem de olho também nos próximos programas, estarei aqui sempre no domingo de manhã. Lembra de se inscrever, mandar um direct lá no meu Instagram, @FernandoVerchay, vai receber no formulário, pode vir aqui na Band falar de futebol. Tá bom, pessoal? Até o próximo domingo, um beijo, fiquem com Deus.
Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.